Pergunta 564. Haverá espíritos que se conservam ociosos ou que nenhuma coisa útil se ocupem? Preste atenção. Trabalho é toda ocupação útil. Resposta A. Mas esse estado é temporário e subordinado ao desenvolvimento de suas inteligências. Certamente há espíritos que, como certos homens, só para si vivem, isto é, seus pensamentos estão a serviço do seu egoísmo, do seu orgulho, mas eles não estão não pensando. É que esse pensamento não é útil a eles mesmos. Estão criando os sofismas da paixão, estão se ocupando de querer modificar a liberdade do outro, controlar a liberdade do outro, o sentimento do outro, etc, etc, etc. Ou simplesmente se autolambendo, né? Regozijando com o que ele é, ou com o que ele fez. Ou, ao contrário, né? Se martirizando pelo que ele é e pelo que ele fez também. Mas tudo isso é pensar, tudo isso é agir. Só que uns são úteis e outros são inúteis. Claro que algo absolutamente inútil é difícil de se conceber. Por quê? Mesmo essa maturação de ficar ali, o remorso é importante. O remorso é importante, tá? O remorso é importante, o arrependimento é importante, a expiação é importante, a reparação é importante. Então, se ele está ali remoendo, isso é bom, porque isso é um aguilhão que vai impulsioná-lo para frente. Então, tem a sua utilidade, né? Pesa-lhes, porém, essa ociosidade e cedo ou tarde o desejo de progredir lhes faz sentir a necessidade de atividade. E felizes se sentirão por tornar-se úteis. Referindo-nos aos espíritos, chegaram a um certo ponto de ter consciência de si mesmos e livre-arbítrio, porquanto na sua origem todos são iguais a crianças que acabam de nascer, que obram mais por instinto que por vontade expressa. É aquilo que nós falamos. A lei de Deus é escrita na consciência. Então, conforme nós vamos progredindo moralmente e intelectual, essa consciência vai se expandindo, essa lei vai ficando cada vez mais clara para nós. Enquanto isso não se dá, estamos aleatórios pelas forças das coisas. Então, no mundo espiritual, principalmente, esses espíritos quase que ficam como os animais, né? Eles ficam ali recolhidos para aguardar uma nova encarnação. Mas isso não se dá na Terra, tá? Quando chegamos a provas e expiações, esses espíritos que estão na condição de provas e expiações já estão há milhares de encarnações. Milhares de encarnações. Então, e cada uma delas ele vai desenvolvendo um pouquinho o senso moral e desenvolvimento intelectual, que é fruto do trabalho. Para eles, trabalho material, braçal, rude. Então, conforme ele vai progredindo, isso vai se passando. Então, no nosso caso, de modo geral, quem está no mundo espiritual está se esforçando, os inferiores estão se esforçando bastante para evitar lembrar dos seus erros, né? Isso já é um trabalho, porque é um pensamento. Então não há ociosidade. Para nós encarnados, não está ocioso é estar trabalhando, laborando. Então essa é uma questão interessante, né? Que no nosso centro tinha uma expressão que era assim, tinha reunião mediúnica, aí tinha as pessoas que iam dar passividade e tinha as pessoas que ficavam só na vibração, né, que as pessoas falam, né, orando, em oração, em recolhimento. E tinha alguns dirigentes que tinham essa expressão assim, né, a pessoa é médium, mas está só orando. Aí ela chegava para você não vai trabalhar hoje? Dá a impressão que só quem é médium é que trabalha. Aquela pessoa que está orando não está trabalhando. Isso também é um problema, né? Então não, todos ali estão trabalhando. Todos estão trabalhando.
cada um contribuindo dentro das suas características e da função que lhe foi dada naquele dia. Então não é o médium só que trabalha, né? Assim como banheiro para médium, né? Tem um negócio, faz parte do processo até a gente entender muito bem essas coisas, né? Comentando os comentários dos comentadores do além. E aí o espírito vai fazer um comentário aqui, vamos lá. Existem espíritos ociosos? Aí ele diz: de fato existem espíritos ociosos, preguiçosos, que não desejam trabalhar. Pela expressão dos assuntos, me parece que os espíritos estão na quietude total. Não. Os espíritos que nada desejam realizar estão progredindo, embora muito lentamente, sem a sua participação, e sim pela força do progresso universal que é a bondade do Criador. Vamos tomar cuidado aqui. Tem coisas úteis e tem coisas inúteis aqui, né? Ou coisas que se dão muito claramente à crítica. Então vamos lá. Os espíritos que nada desejam realizar estão progredindo? Sim, do ponto de vista, se você entender, né? Se a gente levar no grau absoluto a lei de progresso, nada é imóvel. Estamos sempre progredindo. Por quê? Não, por mais que infinitesimalmente nós estamos adquirindo certos conhecimentos intelectuais, estamos progredindo. Só o fato dele estar ali vivenciando aquilo, aquela ociosidade, o seu intelecto está se apoderando daquela experiência. E aquela experiência lhe facultará, mais na frente, utilizá-la para que ele possa buscar um progresso mais rápido. Então, do sentido absoluto, nada é, como diz Erasto na Revista Espírita, só Deus é imóvel. E Deus, na sua imobilidade gigantesca, então Deus tem a imobilidade gigantesca. Os espíritos não, são móveis, como nós já falamos aqui também dos espíritos puros, né? Nem os espíritos puros se tornam imóveis. Eles se tornam estáticos do ponto de vista intelectual e moral, mas existem outras mobilidades que eles estão sujeitos. Então, no sentido absoluto, nada é imóvel, mas eles estão ali maturando de alguma forma, estão aprendendo, estão convivendo com alguma coisa, e essa alguma coisa será um patrimônio dele. Muito bem. Aí vem um problema aqui que é o problema, ó. Estão progredindo sem sua participação. Esse é o grande nó aqui. Por quê? Porque aí você fere a lei de progresso. Como é que o ser progride sem a própria participação? Se ele progride sem a própria participação, alguém está progredindo ele. É justo? Esse quantum de progresso, ele é justo? Não foi fruto do trabalho dele. Então como é que ele progride sem a sua participação? Não existe isso. Não existe isso. Tudo que nós adquirimos pelos nossos esforços, pelos nossos trabalhos, pelos nossos pensamentos. Ó homens! Por que perguntar sempre qual a razão de ser de certas questões insolúveis ou acima do entendimento humano? Lembrai-vos sempre que só Deus pode ficar e viver na sua imobilidade gigantesca. Ele é o Supremo Senhor de todas as coisas, o Alfa e o Ômega de toda a vida. Crede-me, filhos, jamais busqueis levantar o véu que cobre esse grandioso mistério, que os maiores espíritos da criação não abordam sem tremor. Quanto a mim, humilde pioneiro da iniciação, tudo o que vos posso afirmar é que a imobilidade é um dos atributos de Deus, ou do Criador, e que o homem, e tudo o que é criado, tem como atributo a mobilidade. Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, 1864, março, sobre a não perfeição dos seres criados.